Será que eles também já jogaram a toalha? No Terraço Cast de número 460. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 9 de fevereiro de 2025, a menos de uma hora do show de intervalo do Super Bowl com Kendrick Lamar, que promete ser histórico, aqui de Ourinhos para o episódio 460 do seu, do nosso Terraço Cast. Comigo hoje estão elas, você sabe, do trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo, diretamente do calor. Gente, eu venho do calor contar pra vocês que na semana que vem vai estar calor, né? Vai continuar calor, porque é isso, eu tinha avisado vocês, né? Pra quem prestou bem atenção aqui na previsão do tempo, o verão, ele demorou pra chegar, ele chegou, e aí eu tô sentindo que ele vai ficar até se estender mais um pouco, gente. Que ele demorou pra chegar, ele tava com uma saudade de fazer parte desse mundo, e aí ele tá por aqui com a gente, né, pessoal? E ele vai ficar, conversei com o São Pedro, e ele falou que, né, essas chuvas que aconteceram aqui esses dias, ele estava um pouco de mau humor, né? E aí ele mandou chuvas horrorosas pra cidade. E, enfim, brincadeiras à parte, como eu sempre falo, né? Teve cuidado com a chuva, gente, porque tá muito pesado. Você, principalmente, que é aqui, né, da região de São Paulo, que é onde eu conheço, que eu sei melhor aqui o que aconteceu. E tem chovido muito, né? Muito, muito, muito. E os raios e trovões que o digam, né? Então, tentem se manterem, né? Encobertos, não, encobertos não é uma palavra errada, né? Sob cobertura é um lugar que não vai cair em cima da sua cabeça, né? E não fazer, tá? O que eu faço às vezes, que é falar, não, eu acho que eu vou chegar de bicicleta antes da chuva, e aí isso nunca acontece. Então é melhor o depois da chuva, tá? Então a mulher do tempo sem tempo aqui indica pra vocês, esperem o depois da chuva pra resolver sair. Por aqui a coisa também deu uma acalmada em ritmo de chuva e o foco tá mais no calor mesmo. Que voltem as águas, porque já tá começando a ficar complicado de novo. Fala, Renata Cocho. Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Aqui, como sempre, a Renata, trazendo o boletim internacional para vocês. Essa semana eu tô gravando aqui de São Paulo, da Avenida Paulista, mas a pauta que o Caio me passou dessa semana é pra gente ir lá pra China, né? Na verdade, assim, né, falar um pouco da relação China-Estados Unidos nessas aí, né, brigas por impostos, brigas comerciais, brigas diplomáticas entre os dois países, né? Vamos ver como é que tá essa questão. Boletim internacional sempre conectado com o que rola de mais relevante no mundo, apesar da velocidade das informações ser cada vez mais insana. Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello? Olá, meus amigos terraceiros e meus colegas de Terracast, Caio, Rachel e Renata. Um prazer estar aqui com vocês e bora para mais um capítulo. É isso aí, bora para mais uma. Vamos ao 460. Raquel, nossa, é difícil falar isso aí, viu? Enfim, nos últimos dias, Lula sugeriu que a culpa dos alimentos estarem caros era do Banco Central. O que esse tipo de estratégia, com muitas aspas, sinaliza sobre o governo como um todo? É isso mesmo, Caio Augusto. O nosso querido presidente Lula, né, ele deu um pouco de pauta aqui pra gente, pra esses dias. Ele deu uma entrevista, né, pra uma rádio da Bahia, se eu não me engano. Por favor, né, me ajude com isso, nosso querido âncora Caio Augusto, se é isso mesmo. Mas, enfim, ele realmente fez deu essa entrevista e trouxe algumas informações que eu achei minimamente curiosas. Ele trouxe algumas argumentações que eu achei muito interessantes. Então, o presidente Lula falou aqui, e aqui, gente, eu vou falar de memória, tá? Eu não tenho aqui escrito o que ele falou, mas eu ouvi a entrevista, então eu vou falar, as palavras não vão ser exatamente o que ele falou, mas, né, o sentido é esse. Então ele estava falando ali da inflação de alimentos, né? E ele trouxe a argumentação de que os alimentos estavam muito caros por conta do Banco Central, né? Falou, essa arapuca que o Banco Central fez com que o dólar subisse, né? E, consequentemente, por conta do dólar muito alto, a gente teve os alimentos muito caros. Ele não falou ele nem concatenou essa ideia dessa maneira, que é o que faria mais sentido, não é? No dólar e o alimento, porque realmente, quando o dólar sobe, a gente sabe que bate diretamente nos alimentos. Inclusive, os alimentos são um dos primeiros, né, a
a trazer esse impacto da variação do câmbio, né, que a gente chama de pass-through. Uns 3 meses depois que a gente vê uma variação do câmbio, a gente já vê o impacto no alimento. Mas não, o Lula só falou, né, de uma maneira mais rápida ali, era a PUCA do Banco Central, porque eles fizeram isso, o dólar subiu, e aí os alimentos estão mais caros. Mas ele também falou que porque ele usou alguma coisa como, como o Banco Central tá aí, o Campos Neto não fez as coisas, né, não tomou decisões em favor do país, por isso os alimentos estão caros, né? Então, assim, eu queria trazer, é difícil eu falar, a gente trazer aqui para esse podcast, né, falas, muito especificamente aí, contra um político, contra outro, né, não contra, né, mas falando da argumentação em si, mas essa eu achei muito importante trazer, tá? Porque na minha humilde opinião aqui, foi um desserviço, né, um desserviço no sentido de que não é uma informação verdadeira, não faz sentido teórico, né, não é uma questão de opinião, é uma questão de falar aí uma informação, né, teórica, econômica, errada. E é uma desinformação porque você acaba fazendo, né, muita gente que, claro, não entende, né, de economia, ou que não tem nenhum problema, mas que acaba fazendo associações que não fazem sentido. Então, vamos lá, né? Lembrando pra você que é ouvinte do TerrasCast, sabe o que o Banco Central andou fazendo nos últimos meses, né? Se você não sabe, volte aí muitos episódios que você vai ouvir sobre todas as decisões do Copom, você vai ouvir sobre a intervenção, né, no mercado de câmbio que o Banco Central fez. Então, falando mais sobre essa última, né, que foi a intervenção, como a gente estava vendo realmente uma volatilidade muito forte no real, a gente viu o dólar, aí quando eu falo no real é porque, né, é claro que eu tô falando da nossa taxa de câmbio em relação ao dólar. Parte do que a gente viu do overshoot, ou seja, dessa valorização muito forte do dólar aqui no Brasil, parte foi de fato do cenário externo, né, que foi por conta do Trump, né, pelas políticas econômicas esperadas a serem implementadas por ele, que a gente também já falou bastante aqui no Terraço, né, foi inclusive um dos episódios que mais deu ibope do ano passado, foi esse onde eu falei por que o Trump era associado com o dólar mais forte, né, que tem muito a ver com a inflação, que são políticas, né, as políticas das tarifas, as políticas imigratórias, todas essas relacionadas a uma inflação mais pressionada e, consequentemente, juros altos por mais tempo, e isso acaba atraindo capital e fortalecendo o dólar, né, então tem muito aí dessa relação. Então, de fato, parte do que a gente viu aqui do dólar, do real ter caído, né, do dólar ter subido, do real ter enfraquecido, foi por conta do cenário externo, mas boa parte também foi por conta do cenário doméstico, né? E o que no cenário doméstico? O que mudou, né, para nossa moeda de ter essa desvalorização? Parte foi por conta de mudança das nossas contas externas, então foi mais estrutural mesmo, porque como a nossa economia tá muito aquecida, a gente teve aí a importação subiu muito, né? E como as nossas exportações, apesar de terem se mantido relativamente estáveis em termos de quantidade, o que a gente vende tá mais barato, né? As commodities deram no ano passado aí uma enfraquecida em relação ao começo do ano, em relação a 23, a gente realmente teve uma conta, né? Um déficit em conta corrente um pouco pior, né? Do que a gente teve em 2023. Mas isso não significa que a gente tenha um problema de contas externas, que a gente tenha um desafio grande nessa área. Até porque a gente tem reservas internacionais muito robustas, não é um déficit, né, extraordinariamente fora do comum, ele refletiu muito uma atividade econômica aquecida, então ok, mas esse foi segundo motivo aí, né, da questão cambial. Então não tô falando por ordem de relevância, estou citando os motivos aqui, né. E aí um terceiro, que não menos importante, foi a questão do risco, da percepção de risco fiscal, principalmente, né, que aí é aquilo que eu sempre falo, os investidores, né, os investidores do mal, não, todo mundo que investe, né, coloca na conta a questão cambial. Então, por que a questão cambial? Porque é o seguinte, se o investidor acha que existe um risco do Brasil, porque o governo está gastando muito, de isso acabar virando inflação lá na frente, e isso consequentemente vai fazer com que a moeda perca, né, a moeda perca valor,
né? Pô, o investidor vai falar assim, eu vou investir agora em real, só que a inflação vai comer o valor real, né? Desse meu investimento. Meu investimento não vai valer o que eu tô esperando. Então eu vou precificar esse risco, eu vou apressar esse risco nos ativos em si, né? Então, pede-se mais, né? Os investidores acabam pedindo mais em títulos, né? Para emprestar para o governo no longo prazo, por exemplo, que é o que a gente vê o que acontece com a curva de juros, e também na moeda, né? Então, a moeda fica mais desvalorizada nesse sentido. E aí, isso, o que aconteceu no fim do ano passado? Teve toda aquela discussão do pacote de redução de gastos, que demorou para ser apresentado, e aí quando foi apresentado ficou muito aquém do esperado. Não que ele tenha sido totalmente inútil, mas ele perdeu-se a oportunidade de fazer uma série de mudanças importantes no nosso orçamento, como a desindexação de parte dele, como algumas medidas importantes que poderiam ter sido ali reduzido o gasto nos próximos anos, né? E também que junto com o anúncio do pacote de redução, veio o anúncio de aumento de isenção do imposto de renda, que na verdade, além de ser um gasto, né, também teria mais pressão ainda sobre a inflação, porque isso é dinheiro na economia, na veia, né? Então, enfim, teve toda aquela questão ali, não foi então é por causa do pacote. Não, foi tudo uma coisa, né? O cenário fiscal piorou muito, a percepção de risco fiscal piorou muito. Mas o governo ele atingiu a meta. Sim, o governo atingiu a meta, mas mesmo que o governo atinja a meta que ele se propôs, né, considerando aí importante, né, o limite inferior de um déficit primário de 0,25% do PIB, a dívida pública continua em tendência de alta. Mas tem muito país que tem dívida alta, tal. Tem muito país. Mas a grande parte desses países, a dívida é muito mais barata, porque os juros são mais baixos, porque você não tem essa precificação de risco. Então, uma coisa leva a outra, claramente. E quando a gente vê, né, esse argumento, ele até perde força, porque até nos Estados Unidos, agora, a discussão fiscal tem chamado muita atenção, porque a dívida tá mais cara. Justamente porque os juros hoje estão mais caros. Justamente porque a inflação tá mais pressionada. Então, assim, não acontece só com a gente aqui no Brasil. E aí, enfim, voltando para a fala do presidente, né, que realmente eu não tô me perdendo aqui, gente, voltem comigo, né, então ele falou, por conta da arapuca do Banco Central, né, o que o Banco Central fez? O que o Banco Central fez foi, na verdade, se teve um impacto, foi de conter a alta do dólar, foi o contrário, que quando o Banco Central sobe os juros, né, uma das consequências esperadas é que a moeda fortaleça. Por quê? Porque você está subindo os juros, né? O que os títulos, tudo aqui, né? Os juros, o retorno se torna mais atrativo. E a expectativa é que a moeda fortaleça. Você diminuiu o diferencial de juros, como a gente chama em economia, que é o diferencial, a diferença entre os nossos juros e os juros dos Estados Unidos. Conforme o Banco Central subiu os nossos juros aqui, ele diminuiu esse diferencial. Isso, em teoria, era para fortalecer a nossa moeda. Se ele tivesse feito como esperava ali, como criticou tanto o presidente, parte da classe política, teria sido ainda pior, né? Porque você teria ali uma redução do diferencial de juros e estaria claro que o Banco Central estaria sendo leniente com a inflação, né? Porque a inflação estava apontando expectativas lá na frente, apontando para o crescimento, e o Banco Central descendo os juros, né? Então, se o Banco Central fez alguma coisa, foi o contrário, né? Ao mesmo tempo, a intervenção que o Banco Central fez no ano passado, que era para conter a volatilidade de curto prazo, né? O Banco Central, ele interfere na moeda, no mercado de câmbio, vendendo divisas, né? Vendendo moeda estrangeira, para reduzir a volatilidade quando ele entende que é uma volatilidade atípica de curto prazo, que é conjuntural e não estrutural, do tipo, no fim do ano, realmente tem uma demanda maior por moeda estrangeira, porque tem muita remessa, fim de ano fiscal no Brasil e tudo mais. Então tem realmente uma demanda maior. Ao mesmo tempo, teve essa questão fiscal de curtíssimo prazo, que também se viu, aí tinha expectativas do começo do governo Trump. Tudo isso era mais conjuntural, e o Banco Central entendeu que a moeda estava saindo dos seus, da onde ela deveria estar, né? O mercado estava atipicamente volátil, né? E não refletindo o que deveria refletir no câmbio. Então o Banco Central vai lá e vende a moeda estrangeira para tentar conter essa volatilidade. E ele conseguiu conter parte da volatilidade, importante.
E aí, esse ano, inclusive, a gente até começou com um certo alívio no câmbio, né? Porque Congresso em recesso traz aquela certa calmaria, né? Aí, ao mesmo tempo, a gente teve a posse do Donald Trump com a não concretização de tarifas. Ele falou muito, mas quase nada foi concretizado, exceto contra a China. Então, teve uma série de fatores que também contribuíram para o real dar uma arrefecida, né? O dólar dar uma arrefecida nesse começo de ano. Então, assim, não faz nenhum sentido, né? A culpa do Banco Central que os alimentos estão caros por conta do dólar, né? Tudo que o Banco Central fez foi o contrário. Acabou fortalecendo o real ou limitando a alta do dólar, né? O preço dos alimentos, eles estão muito altos por uma série de fatores, incluindo a economia muito forte, né? Por conta de uma série de medidas que o próprio governo tomou, de um impulso fiscal muito grande. Então, é só porque a economia tá forte? Não. Tem uma série de fatores climáticos importantes, né? Então, teve muitas chuvas no ano passado. Aí a gente teve a questão do ciclo da pecuária, que também subiu, pressionou muito os preços dos bovinos. E aí, ao mesmo tempo, como estava o preço pressionado por conta do ciclo, e aí a gente teve a economia, esse preço maior, encontrava uma economia aquecida, então vamos lá, né? Já vende mesmo nesse preço porque estão comprando. Ao mesmo tempo, como a nossa moeda tava desvalorizada, o produtor, ele tem mais incentivo para exportar, né? Porque tá muito barato pro consumidor estrangeiro, né? Pro comprador estrangeiro. Então, o produtor tem um incentivo também maior para exportar. Então, isso também reduz a oferta aqui dentro. Então, tudo isso pressionou o preço dos alimentos, né? E não, pelo contrário, tudo que o Banco Central fez ali em termos de subir juros para tentar desaquecer a economia, subir juros para tentar conter a alta do dólar, intervir no mercado de câmbio, tudo isso contribuiu para que o preço subisse ainda menos, né? E se a gente continuar vendo, né, daqui uns 3 meses, a gente já pode sentir, se o dólar se estabilizar nesse patamar abaixo de 6, a gente pode ver um certo alívio ali nos preços de alimentos. Vão cair? Não. É aquela questão, a inflação, se ela cede, o preço sobe mais devagar, mas não cai necessariamente, né? O preço de alimento muitas vezes cai, mas por questões, como eu falei, de oferta, né? Questões aí climáticas, ciclo e tudo isso. Então, assim, teve uma boa parte de 2023, por exemplo, que as carnes estavam muito baratas. Por quê? Ciclo da pecuária, né? Então, assim, essa fala, ela não fez sentido do começo ao fim, né? Esse pedacinho da fala, né? Sobre o dólar, sobre a inflação de alimentos. E aí, no fim, pra completar, o presidente também falou que as pessoas deveriam não comprar, né? Se o preço tá muito caro, né? Porque aí, não compra, porque daí o vendedor, né? Ele vai deixar de extorquir a população. É claro que aqui eu não posso falar de todos os lugares que estão vendendo alimentos no Brasil, mas assim, a questão os alimentos subiram por tudo isso, por todos os motivos que eu falei. E se a questão não compre, a economia está aquecida, as pessoas estão comprando. A renda real subiu 7%, né? Então, acima da inflação, a renda da população no ano de 2024, ela subiu 7%. Os salários ainda estão em alta. Então, não é na fala e na canetada que vai ser, não comprem. O que também não faz nenhum sentido. Você vai obrigar a pessoa a não comprar, aí você vai causar mais distorção no mercado, porque daí a comida vai estragar, a produção vai estragar. A gente vai voltar pro plano lá de queimar sacas de café para conter o preço, né? Então, assim, é uma coisa, uma série de, uma parte da história, né? Uma parte do argumento que não faz sentido econômico, e a outra que já foi testada diversas vezes na história e, obviamente, já mostrou zero eficácia, né? Então, acho que fazia bastante sentido trazer aqui, dissecar um pouco essa relação, né? Entre, o Banco Central e como que ele estava afetando o preço dos alimentos, né? E principalmente por meio do câmbio. E aí falar aqui, olha, bem nessa linha do que eu falei, né, do Banco Central tá agindo no sentido contrário disso, veio a ata do Copom, né, a ata que é aquele detalhamento do que foi discutido na última reunião do Copom. Ela tirou aquela dúvida do que parte do mercado parte do mercado, né, dos analistas, dos investidores tinham lido como, não, foi uma mensagem dovish, né, uma mensagem fraca em relação à inflação, porque
eles falaram que era um ponto ali sobre a atividade econômica global, né? A política do Trump pode ser desinflacionária. Pra mim, desde que eu li aquilo da primeira vez, eu falei, cara, isso aqui é questão de gramática, foi só meio mal escrito. E aí, de fato, na ata ficou muito claro que não era o que eles estavam falando. Que eles estavam, quando eles listaram riscos pra baixo e pra cima, eles falaram, entre os riscos para baixo, tem o fato de que se as políticas do Trump acabarem não sendo tão inflacionárias quanto se espera no cenário base, você aí pode ter um risco baixista. Mas assim, claramente aquilo não era o cenário base e os riscos altistas estavam mais fortes, ou seja, os riscos para cima. Tanto da política do Trump, quanto da economia aquecida, quanto do mercado de trabalho aquecido, né? Mais o mercado de trabalho do que qualquer coisa. E tinha também uma leitura, né, que tinham feito de que, o Banco Central então falou que a economia já estava dando sinais de enfraquecimento, então, já vamos começar a descer os juros. Não, eles também deixaram muito claro na ata que não era isso, que eles viam sinais iniciais de enfraquecimento da economia aqui no Brasil, mas que não se tinha nenhuma sinalização de que ia ter uma queda de atividade, uma queda abrupta. Ou seja, não tem sinalização de que o Banco Central vai arrefecer, vai diminuir o tom, vai ser leniente com a inflação, tá? Pelo menos não no curto prazo. Todo governo de coração populista e tosco imita a mesma estratégia sempre. Notícias boas seriam todas relacionadas a ações do grande líder e qualquer notícia negativa, na verdade, seria uma espécie de perseguição de sei lá quem contra os avanços do país. Subiu o juro ou o preço de alguma coisa? Certamente são aqueles que nos perseguem. Dólar caiu ou a safra foi boa e os alimentos baratearam? Agradeça a mim, líder supremo, pois fui pessoalmente responsável por trazer essa benesse a vocês, meros mortais. Nunca, jamais, busca se admitir alguma responsabilidade e nem mesmo tentar explicar que pouco se tem a ver com aquilo. Vejam que nessa breve apresentação a gente não precisou citar nome nenhum para que você se lembre de alguns presidentes, ex-presidentes no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Raquel explicou pacientemente, inclusive relacionando a outros episódios aqui deste TerraçoCast, como essas falas de Lula associando ações do Banco Central ao preço dos alimentos é pura e simplesmente o capítulo atual da inesgotável série que todo governo populista e tosco tenta apresentar. A grande verdade, falando com uma sinceridade muito grande, é que esse mandato parece já ter jogado a toalha. Definitivamente não é mais problema de comunicação ou alguma coisa do tipo, mas uma ausência completa e absoluta de plano. E em um desespero de quem ainda acha que estamos em 2009 e a solução é gastar um pouquinho mais e liberar mais crédito, Lula vai trazendo seu museu de grandes novidades e batendo cabeça como se estivesse realmente agindo como um enorme problem solver global. Lembrem-se, até ajuda para o brasileiro comprar carro popular já teve. Inclusive também gerou episódio aqui quando aconteceu. Não existem ideias novas e não existirá ajuste. Provavelmente, jogo aqui uma previsão, teremos em 2026 uma PEC kamikaze reforçada, o que desde já podemos prever com o nome PEC Bomba Atômica. Para você que não estiver se lembrando, é aquela PEC que aconteceu em 2022, em pleno ano eleitoral, que virou um salseiro danado e liberou auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, auxílio todo mundo, enfim, né? E não chegou no objetivo pretendido por aquela gestão, àquela época, né? Se reeleger, claro. É impossível fazer críticas à atuação do Banco Central? Claro que não. Aqui nesse mesmo podcast já fizemos diversas, bastante ácidas, principalmente relacionadas a uma atuação mais politizada da gestão anterior, inclusive quebrando o próprio guidance e dando a entender que não tinha a menor ideia do que estava fazendo, em algumas vezes. Não foi uma nem duas, foram algumas vezes que isso aconteceu. Agora, disso para colocar na conta da atuação da política monetária preço de alimentos, há um abismo cognitivo. Sério, pessoal, a ideia de se algo está caro é só não comprar, ser dita pelo presidente cujo mandato arrebenta as contas e não entrega nem o básico, como vacina em postinho, manutenção de prédio de universidades federais ou aluguel de diplomatas no exterior, é risível. Não tem outra palavra que dê para sumarizar tanto essa situação que não seja risível.
Por mais que esse tipo de evidência anedótica não seja de minha preferência, não consigo não mencionar que Lula disse essa imbecil frase usando uma gravata que, sozinha, tem preço superior a um salário mínimo. Será que ele vai deixar de comprar essa gravata também? Claro que não, né, pessoal? No máximo, ele vai mandar o Haddad arrumar outra fonte de financiamento para as próximas que ele for comprar, né? Para ele, realmente, não está caro. Isso aí está absolutamente claro a todos nós. Chamar Lula 3 de gestão que está perdida ainda é muito otimista, porque partiria do pressuposto que sequer existe algum mapa com esse pessoal. Coitado de quem pegar esse rojão explodindo em 2027. Na Linktree do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Saiba por onde nos acompanhar independente da rede, é só dar uma olhada no link que está na descrição desse episódio. Boletim Internacional. Renata, na guerra de tarifas entre Estados Unidos e China, um dos lados parece ter muito mais a perder. Por qual motivo esse lado, que é o chinês, age de maneira tão sutil nesse momento? Na semana passada a gente falou mais aí, né, da América do Norte, da questão do Trump, né, querendo taxar os produtos do México, os produtos do Canadá, e agora o Trump também, né, como não poderia deixar de ser, se voltou também para a China, né, para os BRICS, e aí isso acaba também, né, de certa forma envolvendo o Brasil, também, né, colocando aí uma taxação bastante alta para os produtos chineses. Acontece que a China, né, ela tem mais a perder do que os Estados Unidos nessas trade wars ou tax wars, como o Trump gosta de falar, né? Então, por isso que o Xi Jinping aí ele é mais cauteloso de tentar revidar na mesma moeda, de tentar, né, taxar os americanos da mesma forma, porque o que acontece? A economia chinesa, ela precisa crescer numa taxa bem mais alta do que as taxas americanas, né? Todo o mercado imobiliário chinês, toda a economia chinesa é estruturada pensando num crescimento do PIB muito maior do que o crescimento do PIB que a gente vê nas economias aí mais consolidadas, mais antigas, como é o caso dos Estados Unidos. E para fazer, né, para fazer frente a esse crescimento alto, grande, acelerado do PIB que a China precisa, ela precisa muito que os americanos comprem os produtos dela, né, principalmente os produtos manufaturados. Então, o que a China fez, né, o que o Xi Jinping fez, em forma de retaliação ou de resposta, né, a esse aumento dos impostos de importação dos produtos chineses para os Estados Unidos, ele colocou um golpe assim mais focado nos produtos agrícolas. A ideia do Xi Jinping, né, é prejudicar não toda a economia dos Estados Unidos, mas ir focado nos agricultores, principalmente ali nos agricultores do meio oeste, que dão suporte eleitoral para o Trump. Então, acho que ele preferiu, assim, né, dar um golpe de Kung Fu, assim, digamos, mais focado para tentar dar um susto nos Estados Unidos, né, mostrar alguma certa forma, algumas garras, mas sem também querer jogar o tabuleiro para cima, porque nessa guerra aí, né, você tem que também manter a amizade, e a gente sabe que a China é exatamente expert nisso, né, tipo, o business, né, vamos pensar, não vamos ficar muito na bravata, não vamos ficar muito na conversa, na parte geopolítica, e vamos focar mais no que interessa para os nossos negócios. A questão muda de figura quando é, né, em termos geopolíticos, quando é a questão de Taiwan, né, que é uma questão aí mais sensível para a China. Talvez a gente possa falar disso em alguns episódios futuros, mas fora essa questão aí que é mais sensível, que é a questão de Taiwan, para a China o importante é continuar fazendo negócio sem entrar muito nessa guerra ideológica, guerra de palavras, que a gente sabe, né, que o Donald Trump adora, usa e abusa para animar ali a torcida dele. Antes mesmo de começar, cabe apontar que, na chuva de tarifações anunciadas e às vezes colocadas em prática, Trump sinalizou horas antes dessa ancoragem ser realizada que serão incluídas tarifas de 25% sobre alumínio e aço importados do mundo todo pelos americanos. E isso deve ser detalhado nessa semana. No final das contas, uma coisa que não podemos perder de vista é o seguinte:
O que mais fez com que a China avançasse nas últimas décadas foi justamente sua presença internacional. Colocar-se no mercado global moveu muita coisa e, como vimos, acabamos concentrando a fabricação de basicamente tudo do mundo inteiro ali naquela região. Por esse motivo, faz muito sentido imaginar uma China mais pragmática e focada em fazer dinheiro do que dando corda para Trump nesse momento, nessa guerra tarifária. Curiosamente, se olharmos com cuidado, Trump não apenas sabe disso, como também concorda com isso. Aquela história de tudo que vier da China vai ser taxado em pelo menos 100% virou, até o presente momento, um adicional de 10% aos 25% que já existiam até então. Apesar de casos específicos de ameaça de taxação irem da Colômbia ao Panamá, passando pela Dinamarca e tudo mais, provavelmente devemos verificar uma concentração de esforços nessa seara dessa guerra tarifária entre as duas maiores economias do planeta, Estados Unidos e China. E, pelo menos até o presente momento, enquanto uma das partes quer soltar foguetes para toda e qualquer decisão que toma, ao menos sinaliza, que irá tomar e eventualmente depois recua, a outra deve ir muito mais no sapatinho. Não sabemos quem sairá vencedor, mas desde já dá para entender que o mundo todo ficará e já está ficando mais caro com esse tipo de política. Como já falamos e já gerou até título de episódio por aqui, o mundo parece estar mesmo virando um enorme Brasil. O foco na produção de conteúdos do Terraço Econômico está em traduzir, desmistificar e falar para ser entendido. Talvez isso tenha a ver com o seu negócio, que além de ser melhor comunicado, poderia estar sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço, se quiser saber mais como o nosso negócio pode ajudar o seu. Fernanda, a Huawei, que acabou de superar a Apple na China em venda de smartphones, está ampliando a fatia de smartphones no mundo que não tem Android nem iOS. Qual o status disso tudo agora? O negócio é o seguinte, a Huawei está se consolidando como a principal candidata a quebrar o duopólio que existe entre o Android e o iOS, os sistemas do Google e da Apple. O sistema operacional novo, o Harmony OS Next, é a tentativa mais ousada que já foi feita para se ter um terceiro ecossistema mobile viável, desafiando diretamente o Google e a Apple. Essa iniciativa não é só uma estratégia comercial, é um movimento estratégico da China para reduzir a sua dependência de tecnologia estrangeira, dando continuidade ao capítulo anterior, que a gente comentou. Diante de todas as sanções impostas pelo governo americano, o Harmony OS surge justamente quando a Huawei perde o acesso às versões licenciadas do Android por conta das restrições comerciais americanas. Inicialmente, a empresa utilizou a base do Android, que é de código aberto, garantindo a compatibilidade com os aplicativos que já existiam. Mas agora, com o Harmony OS Next, a Huawei está rompendo de vez com essa dependência e criando um sistema inteiramente próprio. Ela não só desenvolve o seu próprio software, mas também fabrica os próprios chips. E assim ela se torna um símbolo de autossuficiência chinesa. O lançamento do Mate 70 em dezembro marcou o início da transição definitiva para o Harmony OS Next, que está em fase de testes públicos. A interface do sistema lembra muito o iOS da Apple, tanto na navegação quanto na segurança de biometria pelo reconhecimento facial. A Huawei garantiu que esses aplicativos essenciais na China, como o WeChat e, muitos outros, já são adaptados e funcionam perfeitamente. Mas a ausência de alguns aplicativos importantes, especialmente para o ambiente corporativo, ainda é um desafio
Por exemplo, o Zoom e plataformas de inteligência artificial populares ainda não estão disponíveis nativamente e dependem de soluções alternativas. Um outro obstáculo é a adaptação completa dos aplicativos nesse novo ecossistema. Para o Harmony OS ser considerado um sistema maduro, a Huawei precisa de pelo menos 100 mil aplicativos otimizados. Até outubro, esse número ainda estava na casa dos 15 mil. Essa limitação tem levado alguns usuários a reverter os seus dispositivos para as versões anteriores do sistema, que ainda oferece suporte para os aplicativos do Android. E mesmo o WeChat, essencial na China, só recentemente que deixou de ser considerado uma versão de testes dentro do novo sistema. Se a Huawei conseguir superar esses desafios e conquistar um suporte de desenvolvedores e grandes empresas de software, o Harmony OS Next pode ser um divisor de águas na indústria de tecnologia. Ele não só representa uma vitória da Huawei sobre as restrições impostas pelos Estados Unidos, mas também consolida um ecossistema digital chinês mais independente. Para os consumidores ainda existe a dúvida de viabilidade desse sistema no curto prazo, mas o fato é que a Huawei já deu um passo sem volta rumo à sua independência tecnológica. Fato totalmente aleatório e não correlacionado com o assunto. Essa voz que aqui ancora teve um Huawei muitos anos atrás, que era tipo um BlackBerry paralelo. Abraço aí pra turma que lembra o que é um BlackBerry, já usou um BlackBerry, teve BlackBerry, enfim. No momento em que vivemos, os aspectos de rivalidade em tecnologia vão interferir cada vez mais em detalhes cada vez mais específicos. Hoje em dia, nossos smartphones são quase como um órgão externo. A gente passa o dia todo com eles por perto. Colocamos neles basicamente nossa vida toda. Provavelmente você está ouvindo esse episódio em inclusive. Quando olhamos para os dados, ainda existe um imenso caminho a ser percorrido por esse sistema operacional da Huawei, o Harmony OS, caso o objetivo seja se expandir pelo planeta. De acordo com a Counterpoint Research, até o terceiro trimestre de 2024, apenas 4% dos smartphones no planeta rodavam com Harmony OS, esse sistema operacional da Huawei. Enquanto 16% contam com iOS da Apple, ou iOS, o que vocês preferirem, e 80% dos smartphones do mundo rodam com Android, da Google Alphabet. Os números podem variar dependendo de onde você for pesquisar, mas ainda existe uma dominância muito forte do Android perante todos os outros. Inclusive, um fato curioso. Pouco depois da Apple anunciar o iPhone, o pessoal do Google adquiriu a Android, que era uma empresa em separado, e viu o desenvolvimento desse sistema operacional para smartphones, que na época nem eram chamados assim, avançar bastante. Em função disso, rompeu-se uma relação bastante próxima entre Steve Jobs e a dupla Sergey Brin e Larry Page. Aqui resumi bastante, mas se você tiver curiosidade de saber sobre essa treta que abalou o modo como usamos celulares até hoje, procure o livro que tem o seguinte nome. Anota aí: Briga de Cachorro Grande. Como a Apple e o Google foram à guerra e começaram uma revolução. Do autor Fred Vogelstein. Baita leitura legal. Encaminhemo-nos para o encerramento do 460 deste que é o podcast de economia e assuntos afins mais amado do Brasil. Obrigado, Raquel. É isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui. A gente se fala e se ouve na semana que vem. Obrigado, Renata. Na semana que vem eu volto com mais notícias e mais análises para vocês aqui no Boletim Internacional do Terraço Cast. Tá bom? Um beijo e até lá. E obrigado, Fernanda. Meus amados, muito obrigada por esse episódio maravilhoso. A gente se vê na semana que vem. Vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais por @Cigafefa. E valeu! Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera, colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.